Dia, galerinha do primeiro ano. Boa tarde ou boa noite. Vamos terminar a correção do módulo 3 de Matemática 1, porque o módulo 3 de Matemática 2 foi todo corrigido, né? No que tange ao praticando aprendizado, que é o nosso compromisso mais firme, né? Que dá a base para você fazer o restante dos exercícios. Então, vejamos. Questão número 8. Na figura, P é um ponto do gráfico da função y igual a f de x, né? Vocês já devem ter visto no nono ano, mas veremos mais na frente que y significa uma função de x, numa equação de duas variáveis lineares. Já entraremos nisso. Com x e y inversamente proporcionais. Então, x, né, que é a coordenada horizontal, ela é inversamente proporcional ao y, que é uma coordenada vertical, isso para qualquer ponto sobre essa curva, né, que aparentemente é uma curva exponencial decrescente, né? Aparentemente. Não sabemos porque não temos a definição da função. Só sabemos que x e y são inversamente proporcionais. Um conceito um tanto quanto hiperbólico, né? Vamos dizer assim. Bom, se o ponto 3,90 é um ponto da curva, então a área do triângulo OMP é. Vejamos. No ponto 3,90, sabemos que 3 é x e 90 é y. Isso vale para todo e qualquer par ordenado. Como ele diz que x e y são inversamente proporcionais, eu posso dizer que x está para o inverso de y. E quem é o inverso de y? O inverso de y é 1 sobre y, né? Sabemos que o inverso, né, é o que a gente chama de oposto multiplicativo de um número. É só inverter a fração. E se fosse simétrico, aí seria o oposto aditivo de um número. Aí você troca só o sinal de mais para menos ou de menos para mais. O caso aqui é um caso de grandezas inversamente proporcionais, né? Abscissa e ordenada, né, dos pontos dessa função. Muito bem. O que significa x está para 1 sobre y? Significa que isso é a mesma coisa que x vezes y. Por quê? Porque quando eu tenho uma divisão de frações, a propriedade diz o quê? Repete a primeira e multiplica pelo inverso da segunda. E como eu já falei, toda vez que as grandezas forem inversamente proporcionais, essa razão representa uma multiplicação, porque a multiplicação é o inverso da divisão. Então, quando grandezas são diretamente proporcionais, por exemplo, A está para B, eu tenho A dividido por B. Então, o que é direto na proporção é divisão. Logo, o que é inverso vai ser multiplicação. Então, esse x vezes y, ele vai me gerar uma constante de proporção, nesse caso, inversa, que a gente também estudou, né, nas aulas anteriores. Então, esse k, ele é exatamente a constante proporcional inversa de x para y. E como a gente pode observar aqui no ponto, eu conheço o x e conheço o y de um determinado ponto. Então, eu posso dizer que esse k, ele é x vezes y, como está aqui anteriormente, né? Propriedade transitiva. São todas igualdades. E isso é igual a 270. Ok? Então, já descobrimos, né, que o produto x por y é igual a 270. Quando eu observo a área que ele está querendo, isso é um triângulo retângulo, que por definição da geometria plana seria base vezes altura, ou base vezes altura, desde que ortogonais, fazendo 90 graus, são sempre base e altura, dividido por 2. Né? A área do triângulo é base vezes altura sobre 2. Mas quem é essa base? Essa base é exatamente o valor do x desse ponto P. Quem é essa altura? Essa altura é exatamente o valor do y desse ponto P. Então, essa área que é base vezes altura sobre 2, para esse ponto P, essa área rachurada aqui, ela é x vezes y sobre 2. Quanto que é x vezes y? É k, que é 3 vezes 90, que é 270. Ora, então, essa área é 270
sobre 2, que é igual a 135 unidades de área, conforme mostra o gabarito, letra A. Ok, senhores? Na questão número 9, ele diz o seguinte: 3 agricultores resolveram alugar um trator para arar a terra. Combinaram que o custo do aluguel seria dividido de acordo com o tempo de uso de cada um. Após ararem as terras, pagaram pelo aluguel do trator R$ 486. Sabendo que Paulo usou o trator por 4 horas, Pedro por 6 horas e Antônio por 8 horas, então Pedro deve pagar. É uma questão interpretativa da Universidade Federal de Santa Catarina que nos remete à ideia de que é uma proporção direta, porque o cara vai pagar um custo diretamente proporcional à quantidade de horas que ele vai usar o trator. Então vamos lá. Vamos pegar a primeira letra do nome dos caras para ver se facilita. Ah, mas tem Paulo e Pedro, né? Tá, então vai ser XYZ mesmo. Então eu vou dizer que X, que eu estou considerando como sendo Paulo, está para 4, porque ele usou o trator por 4 horas. Assim como Pedro, que eu vou chamar de Y, está para 6, porque ele usou o trator por 6 horas. Assim como Antônio, que eu vou chamar de Z, né, está para 8, porque ele usou o trator por 8 horas. Muito bem. Sendo assim, né, eu estou colocando diretamente, não coloco inverso, né? Logo, isso não é uma multiplicação, isso realmente continua sendo uma divisão, porque toda proporção direta representa exatamente uma divisão. Lembrando, o conceito de proporção é uma igualdade de frações. Quaisquer divisões que sejam iguais são proporcionais. Esse é o conceito de proporção, né? Por porção, por parte, por divisão. Então, seguindo aqui as propriedades de divisões em partes proporcionais que a gente aprendeu, a gente pode dizer então que x mais y mais z está para 4 mais 6 mais 8, não é isso? E quem é x mais y mais z? Vai ser o total de horas, o total em dinheiro pago por Paulo, Pedro e Antônio, ok? Então, x mais y mais z vai ser 486, que é o total pago por eles, né? Foi o valor total pago por eles. Então, como eu quero, x é a parte que Paulo pagou, y é a parte que Pedro pagou, e z é a parte que Antônio pagou. Ambas proporcionais, cada um a quantidade de horas que usou. Logo, x mais y mais z tem que ser o valor total que foi pago, dividido pela propriedade de proporção, também pela soma de 4 mais 6 mais 8. 4 mais 6 mais 8 dá quanto? 18. Né? Então, a gente passa a ter o quê? Que x está para 4, assim como y está para 6, assim como z está para 8, assim como x mais y mais z estão para 4 mais 6 mais 8. Logo, eu vou efetuar aqui a divisão, né, do 486 pelo 18, que é igual, né, no caso aqui, a 27. Muito bem. Sendo assim, agora a gente pode dizer que esse cara é aquele tal daquele K, tá? Ó, mais uma vez o K aparecendo. Ele é sempre a constante de proporção, seja direta ou seja inversa. Agora eu posso dizer que x está para 4 é igual a 27, y está para 6 é igual a 27, z está para 8 é igual a 27, né? Por quê? Porque são todos proporcionais, são todos iguais. Mas ele não quer saber o quanto Pedro deve pagar? Eu não chamei Pedro de y, então y sobre 6 é igual a 27. Logo, multiplica-se em cruz aqui, né? É inclusive a primeira propriedadezinha de proporção. Y é igual a 6 vezes 27, 162, assim como foi sinalizado pelo nosso gabarito. Ok, senhores? A número 10 fica para desafio porque é o mesmo procedimento da 9, ok? Com um pouquinho mais, né? Vamos dizer assim, de capciosidade, tá bom? Por hora é só. Não saiam de casa e lavem as mãos. Um abraço.